Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Nós vamos expor do verso 1 até o versículo de número 11. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Glória a Deus. Amém. O texto bíblico diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, a esperança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra jamais volta vazia, ó Deus. Conceda a mim nessa tarde graça, sabedoria para ministrar as Escrituras de acordo com o teu propósito, sendo fiel àquilo que as Escrituras trazem para nós. Conceda-me graça, sabedoria, e que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para compreender a tua palavra que é lâmpada, que é luz, a tua palavra que é viva e vivificante. Assim, ó Pai, desde já, devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é um dos livros mais ricos da Bíblia em termos de doutrinas e ensinamentos. Romanos traz ensinamentos profundos concernentes à nossa salvação em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, das 13 cartas que Paulo escreveu, Romanos é uma das cartas mais profundas e ricas em termos de conteúdo, e o propósito dela é nos apresentar o plano salvífico de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos não é apenas uma carta, é um verdadeiro tratado teológico que nos traz diretrizes importantíssimas para a nossa compreensão da salvação. Em Romanos temos toda a dinâmica do Evangelho, desde a nossa condição pós-queda até a nossa glorificação. Vale ressaltar que os maiores teólogos da história da igreja sempre buscaram em Romanos a compreensão correta sobre o verdadeiro evangelho. E nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mais importante é que em Romanos nós temos uma organização muito clara da obra salvífica de Deus por intermédio de Jesus Cristo, trazendo pontos importantíssimos para termos a certeza da nossa salvação. Provavelmente essa carta foi escrita por volta do ano 57, ao final da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ele usou de um amanuense chamado Técio, que era uma espécie de cooperador do apóstolo. E é muito importante a gente ter essa compreensão, porque Romanos, além de teológica, ela é evangelística, discipuladora e prática para as nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos
traz diretrizes importantes para nossas vidas. Agora, vale ressaltar que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia tem um propósito: apresentar o plano salvífico de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí eu entro no tema da mensagem de hoje: as bênçãos da justificação. Paulo ele escreve essa carta aos Romanos com 5 motivos. O primeiro motivo é que Paulo desejava visitar os irmãos de Roma. Vale ressaltar que Paulo não plantou a igreja de Roma, mas ela estava localizada na principal cidade do império da época. Era uma cidade gentia e era dever de Paulo dar suporte aos irmãos de Roma. O segundo motivo pelo qual ele escreve aos romanos era para pedir orações, pois ele levaria ofertas levantadas nas viagens para Jerusalém. Capítulo 15, versículo 31 nos traz esse entendimento. Já que ele levantou ofertas no meio gentil, era muito complicado ele chegar até os judeus, que talvez não aceitariam essas ofertas. Então ele pede oração aos irmãos. O terceiro motivo, ele escreve para trazer unidade à igreja. Ele deixa muito claro que judeus e gentios estavam numa disputa acirrada sobre a importância da vida cristã e da lei. E Paulo mostra que tanto judeus como gentios, ou seja, qualquer pessoa, não é justificada pela lei ou pelas obras, mas é justificada pela fé em Jesus Cristo. Deus ele tem um povo, seja judeus, brasileiros, argentinos, europeus, africanos, asiáticos, todos que pela fé reconhecerem Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, podem ser salvos. E o quarto motivo, Paulo ele desenvolve um estudo sobre a doutrina da salvação e uma apresentação profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, e aí nós caminhamos agora nessa linda carta de Paulo aos Romanos. Particularmente, eu sou apaixonado com essa carta. É uma das cartas que eu já li e reli várias vezes, e muitos teólogos ao longo da história tiveram contato com essa carta aos Romanos, e muitas das vezes eles procuraram nelas diretrizes para fundamentar o seu pensamento ou a sua teologia. Mas nós, como igreja, precisamos compreender que há bênçãos para nós, segundo aquilo que o apóstolo Paulo trabalha no capítulo 5. Há bênçãos na justificação. Quem é justificado em Cristo Jesus? Glória a Deus por isso. E tem bênçãos para todos nós. Agora, para compreendermos aspectos importantes baseados nesse capítulo de número 5, do verso 1 até o versículo 11, precisamos caminhar nos capítulos anteriores, para a gente compreender o porquê Cristo Jesus nos justificou, o porquê Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos fez justos perante Deus. O capítulo 1 de Romanos, Paulo apresenta a si mesmo e o seu evangelho. Ele deixa bem claro que o tema central da sua mensagem é o evangelho que foi profetizado outrora no Antigo Testamento pelos profetas, mas se cumpriu em Jesus Cristo, por sua obra na cruz, que trouxe salvação e vida eterna. Além disso, ele apresenta a justiça de Deus diante de toda a consequência do pecado. E aí ele vai dizer que os seres humanos são indesculpáveis. Quando ele chega no capítulo 2, nós temos a apresentação da nossa condição humana. Todos estão na mesma situação perante Deus, judeus e gentios. Todos nós estávamos no mesmo barco, estávamos em direção à condenação. Mas ele apresenta o plano de salvação em Cristo Jesus. E a salvação ela é individual. Ele deixa claro que judeus e gentios, todos por si só, não podem se salvar. A salvação é em Cristo Jesus por intermédio daquilo que ele fez na cruz por nós. Não é porque o seu cônjuge, ou talvez o seu cônjuge é da igreja, ou não é porque você tem uma carteirinha de membro, ou tem um cargo na igreja, nada disso garante a salvação de ninguém. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. É pela graça. Somente Cristo pode nos salvar por meio do seu
sacrifício na cruz. E aí o capítulo 3 traz um relato assustador do ser humano. Capítulo 3 vai dizer que a nossa condição é lastimável. Há em nós uma depravação total, não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Nós não podemos nos salvar, ninguém é autossuficiente, dependemos de Cristo para a nossa salvação. E aí no capítulo 4, Paulo mostra que diante dessa situação, podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. O que é justificação? Justificação é o ato que Cristo Jesus na cruz proporcionou a nós pela sua justiça. Agora nós somos justos perante Ele. Se havia uma condenação sobre as nossas vidas, Cristo Jesus nos justificou. E agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós estamos em Cristo, você está em Cristo, nós estamos em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nada pode nos afastar desse amor. Então agora nós chegamos no capítulo 5 que nós acabamos de ler. É um capítulo muito importante que traz bênçãos para todos nós. E quando a gente fala sobre bênção, né? A gente imagina que é carro, casa, talvez riquezas, posições, status. Mas há coisas muito mais importantes para nós crentes do Senhor Jesus. Coisas que a ferrugem não corrói, a traça não come. Coisas eternas para todos nós que cremos em Jesus Cristo. Paulo dá do capítulo 1 ao 4 pontos importantes com relação à vida. Do capítulo 1 ao 4 temos uma apresentação lógica do Evangelho de Jesus Cristo. Seguindo do pecado até a salvação, e ele caminha para a vida cristã, demonstrando que nós precisamos mostrar frutos. Se somos justificados pela fé em Jesus, experimentaremos algumas bênçãos que nós vamos apresentar a partir de agora. Segundo o texto que nós lemos, a primeira bênção proporcionada pela justificação em Cristo Jesus é a paz. Olha o que diz o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Essa paz é a certeza da vida eterna que nós temos. Essa paz é uma paz plena, pura, verdadeira. É uma paz que traz em nosso coração ânimo, refrigério, esperança. Essa paz não é uma paz que muitas das vezes a gente acha que vai encontrar nas riquezas. Ou talvez sendo protegido de todos os lados por cerca elétrica, seguranças, não. Essa paz é a certeza da glória futura. Nós estávamos afastados, Cristo nos reconciliou. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos na sua luz. Estávamos perdidos, Cristo Jesus nos encontrou. Nada pode tirar sua paz, meu irmão. Nada, nada, absolutamente nada. Pode estar acontecendo o que for na sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, você agora caminha com o príncipe da paz. Aquele que traz uma paz verdadeira, uma paz que excede todo entendimento. E ela pode guardar o seu coração. Você agora tem paz. Você agora pode dormir tranquilo na sua casa. Você agora pode ter a certeza da sua salvação. Porque a justificação em Cristo trouxe paz ao nosso coração. A segunda bênção oriunda da justificação é a firmeza por meio da graça. Olha só o que diz o versículo 2. Pela qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Ou seja, a graça de Deus ela é salvífica, mas ela também nos sustenta em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às incertezas, em meio a crises em todo o mundo. A justificação em Cristo Jesus é uma prova que agora nós estamos firmes por meio da graça. É essa graça que te coloca de pé naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, naquele momento de prova, porque nós somos salvos por meio da graça, mas essa graça também nos sustenta.
Você precisa ter essa compreensão. Nós somos sustentados pela graça. É por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Às vezes a gente começa a querer titubear, mas não, permaneça em Jesus, não desista. Ele continua tendo propósito para a sua vida, porque você foi justificado. Antes você estava condenado, agora Cristo te justificou. Permaneça fiel a Jesus, não desista, porque a nossa vida precisa ser construída sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Ele é o firme fundamento. Onde você está construindo a sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o alicerce da sua vida? A sua esperança está onde? Ela precisa estar em Jesus. A terceira bênção oriunda da justificação é a esperança em meio à tribulação. O versículo 3 vai dizer: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus certa vez disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo teríamos aflições, mas ele também disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teríamos aflições, todos nós temos aflições. Sofremos muitas vezes, mas devemos manter os olhos no autor e consumador da nossa fé. Ele nos sustenta, Ele é a nossa esperança, nada é impossível para Jesus. A tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e a experiência é esperança. Temos esperança em Jesus Cristo. Não viva uma vida sem esperança, não viva uma vida sem paz, não construa sua vida fora do alicerce que é Jesus. Permaneça nele. A provação nos amadurece, molda o nosso caráter, ela nos faz cada vez mais fortes em Cristo Jesus. Por isso, não rejeite o processo. Deixa Deus moldar você. Seja dependente dele. Talvez você está passando isso, mas é porque Deus tem propósito na sua vida. Deus, ele tem algo sobrenatural para você, mas você precisa permanecer em Jesus. Permaneça nele, ele é fiel. Muitas vezes Deus não nos livra da aprovação, mas nos livra na provação, para o nome dele ser exaltado através das nossas vidas. Lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A quarta bênção oriunda da justificação: alguém provando o seu amor por nós. Glória a Deus por isso. Olha o que diz o versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A prova de amor maior do que essa, não há. Deus, ele provou o seu amor por nós. Ele enviou o seu melhor, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos justificar. Gente, não há prova de amor maior do que essa. Será que você teria coragem de entregar o seu único filho para morrer por um bando de pecadores? Mas Deus fez isso por nós, ele provou que nos ama, mesmo que nós outrora estávamos no pecado, desobedecendo a Deus, mesmo assim ele nos amou tanto, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E ele prova esse amor, entregando o seu filho. Esse amor é incondicional, esse amor não pede nada em troca, e ele nos constrange. E talvez você nesse momento está se sentindo rejeitado, talvez você está se sentindo tão abatido, talvez você está vivendo um amor que trouxe sofrimento. Mas uma das bênçãos da justificação é que Cristo nos proporcionou algo maravilhoso. Agora todos nós somos filhos amados
de Deus. Você é filho de Deus. Jesus te ama. Jesus tem propósito para você. Então não desista. Deus já provou o seu amor por nós, dando o seu único filho, que se entregou na cruz por mim e por você. E por fim, agora a quinta bênção oriunda da reconciliação, da justificação, perdão, é que nós fomos reconciliados. Do verso 9 ao versículo 11, Paulo vai dizer: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual agora a reconciliação. Sabe o que é interessante? Por conta do pecado nós éramos inimigos de Deus. Justificados pela fé em Jesus Cristo, agora seremos salvos por meio da sua vida, e nós já fomos salvos por meio da sua vida. Era como se eu e você tivéssemos uma dívida impagável. Nenhum de nós teríamos condições, mesmo juntando todas as riquezas do mundo, para poder pagar essa dívida que nós tínhamos. Porque o pecado trouxe isso, o pecado nos afastou de Deus. Paulo ele deixa claro no capítulo 3, que o pecado nos afastou do Senhor. Todos nós pecamos, nos desviamos, mas Cristo Jesus assumiu a nossa dívida. Ele pagou com o seu sangue o que nós devíamos, e agora Ele nos proporcionou o perdão, e de quebra nos tornamos filhos amados de Deus. A bênção maior do que essa? A bênção maior do que essa? Glória a Deus por isso. Você é filho amado de Deus. Essa é a maior bênção que um ser humano poderia receber, se tornar filho amado de Deus. E eu quero concluir essa mensagem trazendo 3 aplicações. Na verdade, são 3 verdades bíblicas para 3 públicos diferentes. Para você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo, preste atenção. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. O Espírito Santo já está falando ao seu coração, por meio da palavra. Lá em Romanos 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Deus. É pela fé. Talvez agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está te convencendo. Você que está aqui presencialmente, talvez o Espírito Santo está te convencendo. O Espírito Santo está falando ao seu coração. E eu quero me direcionar, em primeiro lugar, a você que tem compreendido essas verdades e tem desfrutado dessas bênçãos oriundas da justificação. Continue desfrutando dessas bênçãos. Em Cristo você é a pessoa mais feliz da face da terra. E você é a pessoa mais feliz da face da terra. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Só que eu te dou um conselho nessa tarde. Não guarde só para você essa mensagem. Compartilhe para outras pessoas. Pregue o evangelho. Ganhe almas para Jesus. Cumpra o ID de fazer discípulos de todas as nações. Alcance vidas, alcance pessoas. Lembre-se que o desejo do Senhor é que todos se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O segundo público que eu quero me direcionar essa mensagem é talvez você que anda titubeando na fé. Veja aí, por meio dessa palavra, quantas bênçãos que Deus te proporcionou. Nós entendemos nessa mensagem que pela justificação, pela fé em Cristo Jesus, nós recebemos paz, firmeza por meio da graça, esperança em meio à tribulação, alguém provando o seu amor por nós. Nós fomos também reconciliados e agora somos filhos amados de Deus. Então talvez você está aí titubeando na fé, talvez você está aí meio esfriando, né? O conselho que eu te dou: volte ao seu primeiro amor.
Não despreze aquilo que Cristo Jesus fez por você na cruz. Lembra da onde Ele te tirou. Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele tirou você de situações tão difíceis. E agora você é reconciliado em Cristo. Você é justificado. Você é filho amado. Então lembra-te daquilo que Cristo fez por você. Da onde Ele te tirou. Pois em nenhum outro lugar você encontrará essas bênçãos que só Jesus pode proporcionar. E por fim, para você que foi convencido por meio dessa mensagem e deseja desfrutar dessas bênçãos oriundas da justificação, o dia é agora, o tempo é hoje. Talvez você buscou essas bênçãos em diversos lugares. Talvez você buscou essas bênçãos em pessoas, em riquezas, ou talvez em outras religiões. Talvez ao ouvir essa mensagem você não se sente digno. Mas eu quero te dizer uma coisa: há salvação para você. Você que está me assistindo em casa, há salvação para você. Cristo Jesus morreu por você. Ele derramou todo o seu sangue para te proporcionar vida eterna. Não há outro caminho, não há outra verdade, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele você vai encontrar paz, nele você vai encontrar descanso, nele você vai encontrar os pastos verdejantes, pois Ele é o nosso Senhor e o nosso bom pastor. E nada, absolutamente nada, irá nos faltar. Paulo ele vai dizer no versículo 18 de Romanos 5, que se por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim, por um ato de justiça, veio graça sobre todos para a justificação, que dá vida. Então a bênção final da justificação é a vida eterna que só há em Jesus Cristo. Creia nele, se entregue a Ele por completo e sem reservas. Somente em Jesus há salvação. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há vida fora dele. Somente Jesus é que nos traz essas bênçãos oriundas da justificação. Amém? Glória a Deus por isso. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade.